Milhares de pessoas passam todos os dias pelo bairro do Brás. Em busca das melhores ofertas e de uma grande gama de produtos, indivíduos de várias partes do país ocupam as ruas e lotam as lojas do maior polo atacadista do Brasil. Mas além de produtos para todos os gostos e bolsos, o bairro do Brás tem muita história, e uma delas chocou São Paulo na década de 30, a tragédia do Cine Oberdan. Abrigando desde os anos 70 uma filial das lojas Zelo, o prédio está situado na antiga Rua Chavantes, atual Ministro Firmino Whittaker, esquina com a Rua Sayão Lobato, no bairro do Brás. Até mesmo para os mais desatentos, a fachada do antigo edifício chama a atenção pelos seus ornamentos decorativos e elegância, reflexo do contexto social, econômico e urbano da época em que foi construído. Inaugurado no dia 13 de maio de 1929, era um empreendimento da Sociedade Lilia Oberdan, fundada em 10 de abril de 1889. Em março de 1896, transformada na Società Italiana di Mutuo Soccorso Guglielmo Oberdani. Levava esse nome em homenagem ao anarquista italiano Guglielmo Oberdan. Projetado pelo arquiteto italiano Augusto Bernardelli Marchesini, o prédio é estruturado em cimento armado com alvenaria de tijolos. Parte dos custos da obra foi bancado pelo conde Francesco Matarazzo, que era presidente honorário da entidade. Tal qual seu exterior, o interior do edifício era requintado e luxuoso, decorado com azulejos portugueses e estátuas no hall, estando entre as melhores casas de espetáculo da capital nos anos 30. O extinto Correio Paulistano trazia em suas páginas uma reportagem do dia 16 de maio de 1929 sobre a capacidade de público suportada pelo Cine Oberdan, que chegava a quase 2.000 pessoas, pois contava com 30 frisas, 16 camarotes, 554 poltronas, 240 balcões, 113 cadeiras nas galerias numeradas e mais 800 poltronas nas gerais. Mas o que ninguém poderia imaginar é que quase 9 anos mais tarde, o Cine Oberdan seria o palco de uma terrível tragédia. No dia 10 de abril de 1938, o Cine Oberdan estava lotado e com a presença maciça de crianças. Seriam exibidos filmes e séries como Agente Secreto X9, Ameaça da Selva e terminaria com o filme Criminosos do Ar de 1937. E foi durante a exibição deste último, exatamente às 16 horas e 40 minutos, que alguém gritou fogo, gerando desespero em adultos e crianças que levantaram rapidamente dos seus assentos tentando deixar o local. O acesso ao hall do Cine Oberdan era feito por 2 escadas com pouco mais de 1,5 metro de largura, com a saída de uma para a Rua Ministro Firmino Whittaker e a outra para a Rua Sayão Lobato. A primeira frequentemente ficava aberta, já a segunda seria somente ao término do filme. Ao ouvir os gritos de incêndio, os frequentadores das galerias foram em direção às 2 saídas. Os primeiros a descerem pela escada com saída para a Rua Ministro Firmino Whittaker lograram êxito ao ser ilesos do cinema, não acontecendo o mesmo com os retardatários, que caíram uns sobre os outros e foram atropelados, não conseguindo mais levantar. Porém, a maior parte das vítimas se deu na escadaria com acesso à Rua Sayão Lobato, pois ao tentarem fuga por esta, encontraram-na fechada e ao voltar, foram prensados contra a porta pela multidão que buscava fuga na mesma direção. Na confusão, os mais fracos foram pisoteados, em sua maioria crianças. Quando finalmente as portas foram abertas, os corredores estavam lotados de mortos e feridos. O fato curioso é que os espectadores que estavam na plateia do Cine Oberdan apenas foram tomar conhecimento do que havia acontecido depois que as luzes do cinema foram ligadas. Antes disso, todos da plateia interpretaram o atropelo ensurdecedor das galerias como algo comum, pois era resultado da procura por um lugar melhor ou da euforia que tomava conta durante a exibição do filme. As primeiras notícias que chegaram à polícia foi que uma parte do Cine Oberdan tinha desabado e ferido 3 pessoas. O então delegado brasiliense Carneiro determinou que o seu auxiliar, Arthur Bernardes, fosse até o local para averiguar o que de fato havia acontecido. Não demorou muito para que o delegado recebesse um telefonema de seu auxiliar dizendo que o cinema não tinha desmoronado, porém tinha muitos mortos e feridos. Por conta disso, todo o efetivo da polícia foi para o local. Todos os veículos da Rádio Patrulha foram mandados para o Cine Oberdan, bem como ambulâncias e corpo de bombeiros. Policiais e bombeiros, juntamente com a ajuda de populares, retiravam os mortos e feridos de dentro do cinema. Os cadáveres foram colocados na calçada e o aspecto de algum deles, como relata a reportagem do Correio Paulistano do dia 12 de abril de 1938, era assustador. Entre os cadáveres, alguns estavam com seus crânios esmagados, desprovidos de suas roupas, pescoços quebrados e vísceras expostas. No total, 31 mortos foram contabilizados, dos quais 30 eram crianças. Em pouco tempo, toda a população do bairro do Brás já tinha conhecimento do ocorrido e se dirigiram para o necrotério do cemitério do Araçá e Santa Casa de São Paulo, para onde os feridos haviam sido enviados. O elevado número de mortos e a necessidade do reconhecimento
forçaram o responsável pelo necrotério, Renato dos Santos, a estendê-los em filas no chão. Graças a esse processo, rapidamente os corpos foram sendo identificados e entregues para seus familiares. Houve pais que perderam até 2 filhos, como foi o caso do casal Carmino Priccoli e sua esposa Francisca Ottomani Priccoli, os quais perderam 2 dos seus 9 filhos. Um terceiro filho do casal também estava no cinema, José Priccoli, de 16 anos de idade, mas como estava na plateia, saiu ileso, inclusive sendo ele mesmo a encontrar os 2 irmãos mais novos já sem vida. Em entrevista para o Correio Paulistano, José Priccoli, juntamente com outro adolescente, Paulo Schima, relataram que em certa altura do filme, uma senhorita gritou a palavra incêndio, mas todos entenderam que era por conta da fumaça do cigarro de alguns fumantes. Passados alguns minutos, ouviram a voz de um rapaz gritando fogo. Porém, como ficou bem claro desde o primeiro momento quando as luzes do cinema foram acesas, não tinha incêndio. Mas então, o que desencadeou o alerta que gerou a tragédia? Com o cinema interditado, os peritos da polícia iniciaram as investigações, colhendo depoimentos e vistoriando o prédio todo em busca de algo que pudesse esclarecer o ocorrido. Surgiu a hipótese de que talvez tivesse sido alguém gritando fogo, em referência a uma cena do filme Criminosos do Ar, no momento onde uma aeronave se incendeia. Contudo, a verdadeira versão veio à tona, e o motivo foi um desarranjo intestinal. Durante a exibição do filme, um garoto começou a sentir dores de estômago. Vendo que não iria aguentar até o término do filme e sabendo que ao findar a sessão a fila para o banheiro iria ficar gigante e o lanterninha não aparecia, ele resolveu se antecipar. Mas antes, o garoto acabou fazendo suas necessidades no corredor do cinema. Ao chegar até o banheiro, as luzes estavam todas apagadas. Porém, teve a ideia de fazer uma tocha com alguns jornais. Com os jornais queimando, ele deixou a porta do banheiro entreaberta para que a claridade da tela também pudesse ajudar na melhoria da iluminação. Foi nesse exato momento que alguém viu as chamas dentro do banheiro e sem pensar gritou fogo. A bermuda do menino e restos de jornais queimados foram encontrados dentro do banheiro do cinema, ajudando na conclusão do caso. O resultado desse terrível incidente foi a morte de 31 pessoas, das quais 30 eram crianças e entre os mortos apenas um adulto, Maria Pereira, de 45 anos de idade. No meio da confusão, Maria acabou caindo e, vendo que não conseguiria levantar, protegeu com seu corpo a sua bebê, que na época tinha 1 ano de idade. A bebê sobreviveu, mas Maria morreu. Na época, São Paulo já era a maior cidade do país, com mais de 1 milhão de habitantes. Multidões acompanharam os velórios no cemitério da Quarta Parada, atualmente do Brás, onde foram sepultados 20 vítimas, cemitério da Penha com 6 sepultamentos, cemitério do Araçá com 3 enterros e o cemitério de Itaquera com 2 velórios. A notícia da tragédia gerou comoção nacional e fora do país. Telegramas com mensagens de solidariedade chegavam de países como Itália, Cuba e Peru. Após o acontecido, o governo brasileiro exigiu que as escolas de todo o país fizessem treinamentos de incêndios com seus alunos. Um mês depois da tragédia, o Cine Oberdan voltou às suas atividades, funcionando até a década de 60, quando foi fechado e depois de um tempo adquirido pelas lojas Zelo, tornando-se uma loja de confecção de roupa, funcionando até hoje no mesmo local.